Às vezes, o que você vê não é o que você acha que está vendo. Algumas criaturas não querem te assustar, elas só querem aprender, te observar e te copiar. Tem vídeos circulando na internet que deixam uma sensação estranha, não é? Como se algo estivesse fora do lugar, como se alguém estivesse tentando imitar a gente, mas sem entender muito bem o que significa ser um ser humano. Por que alguém fingiria ser você, e se nem sempre for alguém? Um vídeo estranho começa a circular, um cachorro que parece saber demais. O tutor dá comandos e o animal obedece com perfeição. Mas, segundos depois, o próprio tutor diz: "Meu cachorro nunca aprendeu isso." Então, tudo muda. A gente começa a perceber que talvez aquilo nem fosse um cachorro de verdade. Esse tipo de relato se repete com frequência. Animais que agem de forma estranha, pessoas que não reconhecem seus próprios bichos de estimação e, em alguns casos, gente que passa a desconfiar até dos próprios vizinhos. Eles observam, escutam e repetem. Tentam entender como a gente se move, reage e fala. Mas tem sempre algo que entrega, um movimento fora do ritmo. Um som que parece ensaiado demais. Um olhar que não expressa nada. A maioria das pessoas acha que está tudo bem, que é só coincidência. Mas quem presta realmente atenção sabe que algumas imitações não são perfeitas e justamente por isso são mais assustadoras. Alguns chamam isso de skinwalkers, uma lenda antiga. Outros preferem nem dar nome, apenas sentem um incômodo, porque a sensação de que tem algo te observando, mesmo quando você está sozinho, não costuma ser por acaso. A dúvida não é mais se eles existem, a dúvida é: quantos já estão entre nós? Imagine só saber que tem alguém tentando imitar você, mas sem nunca entender realmente o que significa ser você. A palavra skinwalker vem de uma lenda do povo navarro, seres capazes de se transformar em animais através de feitiçaria. Mas isso não é um dom, era apenas um castigo. Eles precisavam cometer um ato impuro, um crime contra o próprio sangue, para então ganharem esse tipo de poder. Dentro da crença navarro, os skinwalkers são bruxos renegados, seres que perderam a humanidade por escolha e que agora vivem completamente à margem, nas sombras, tentando recuperar o que não tem mais volta: a conexão com o ser humano. Eles se transformam em coiotes, lobos, raposas e ursos, mas muitas vezes eles permanecem presos no meio do caminho, meio bicho, meio homem, andando sobre duas patas com olhos que não piscam e uma pele que parece errada demais para ser de verdade. Entre algumas tribos, falar o nome deles é completamente proibido, porque segundo a tradição, só de nomear você já o chama. Há algo perturbador em ver uma cópia que não é perfeita, um rosto conhecido, mas sem nenhuma emoção, um animal doméstico que te encara por tempo demais. O medo não vem do grito, ele vem do silêncio. A gente costuma acreditar que entende o que é ser um ser humano, mas e se o que define a humanidade não for o corpo e nem a fala, mas o que nós sentimos por dentro? Eles podem andar entre nós, talvez até já andem, mas se você olhar bem, vai perceber que tem alguma coisa que eles ainda não sabem fingir. E se existir algo lá fora que consegue imitar tudo menos isso? A pergunta não é se eles existem. A pergunta é: quantos já aprenderam a sorrir como você? O ser humano tem uma habilidade muito estranha. Ele esquece. Esquece o que os mais velhos alertam.
Esquece o que os antigos temiam, e quando esquece, se torna vulnerável. A gente se acostumou a rir do que é considerado lenda, a tratar como uma invenção tudo que não conseguimos provar. Porém, às vezes o que a gente chama de mito é só a forma mais segura de contar uma verdade. Se existissem criaturas que nos observam, nos estudam e tentam se passar por nós, então a pergunta não é mais: será que são reais? A pergunta é: quantas vezes você já cruzou com um deles sem perceber? Então agora me diz, quantas vezes você já ouviu alguém chamar pelo seu nome? Quantas vezes você olhou para um animal e teve a certeza de que ele estava olhando de volta, como se ele soubesse e entendesse você? A verdade é que talvez o que vive nas sombras não esteja mais se escondendo. Talvez agora ele só esteja treinando para ser você.